Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos pilares da agricultura brasileira, o cultivo de grãos. A produção de soja, milho e outros grãos não só abastece o mercado interno, mas também é uma das maiores fontes de exportação do Brasil. Quer saber como funciona todo esse processo, desde o plantio até a colheita? Vem comigo que eu te explico. Para começar, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, especialmente soja e milho. Isso acontece graças ao nosso clima favorável, grandes áreas agricultáveis e o uso de tecnologia. Mas antes de chegar na fase da exportação, há muitas etapas que precisam ser seguidas. A primeira etapa é o preparo do solo. Os produtores precisam avaliar a fertilidade da terra, corrigir o pH e garantir que o solo esteja bem estruturado. Essa fase é essencial para garantir que as plantas tenham acesso a todos os nutrientes necessários para o seu crescimento. Depois que o solo está pronto, começa o plantio. Isso é feito com máquinas modernas que garantem a distribuição uniforme das sementes. A soja e o milho, por exemplo, são plantados em grandes extensões, o que exige o uso de tecnologia de ponta para maximizar a eficiência. Um dos maiores desafios para os produtores de grãos no Brasil é a variação climática. O sucesso das colheitas depende muito da quantidade de chuva e da temperatura durante o ciclo de cultivo. Períodos de seca, geadas ou chuvas excessivas podem prejudicar toda a produção. Outro desafio importante é o controle de pragas e doenças. Os produtores precisam estar sempre atentos ao aparecimento de pragas, como a lagarta do cartucho no milho e a ferrugem asiática na soja. Para isso, é comum o uso de defensivos agrícolas, que são aplicados de forma cuidadosa para evitar perdas. Finalmente, chegamos à fase da colheita, onde as máquinas entram em ação para colher os grãos. No caso da soja e do milho, isso ocorre alguns meses após o plantio, dependendo da região e do clima. A colheita precisa ser feita no momento certo para garantir a melhor qualidade dos grãos. Agora, vamos explorar um tema super importante: o agronegócio e a exportação no Brasil. Vamos entender como os nossos produtos agrícolas chegam ao mundo e a importância deles no mercado internacional. Fiquem comigo até o final, que tem muita informação interessante para vocês. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do planeta. Mas, você já parou para pensar em como esses produtos saem das fazendas e chegam a países do outro lado do mundo? Hoje vamos explorar todo esse processo. Primeiro, temos a produção nas propriedades rurais. Aqui no Brasil, os principais produtos exportados são soja, milho, carne, café e açúcar. Esses itens são cultivados em diversas regiões do país, que tem uma das agriculturas mais diversificadas do mundo. Depois que os produtos são colhidos, muitos passam por um processo de industrialização, como o refino do açúcar ou o processamento da soja para a produção de óleo e farelo. Esse processamento agrega valor aos produtos e facilita a exportação. Agora que o produto está pronto, como ele vai parar nas prateleiras de outros países? A exportação começa com o transporte interno. Produtos saem das fazendas e indústrias e vão até os portos, muitas vezes por caminhões e trens. O Brasil tem uma extensa rede de portos, como o Porto de Santos, que é o maior da América Latina. Esses produtos são colocados em contêineres ou transportados a granel em grandes navios, que levam mercadorias para países como China, Estados Unidos e Europa. A soja, por exemplo, é um dos produtos mais exportados, com a China sendo o principal destino. Mas por que o agronegócio brasileiro é tão importante no cenário internacional? A resposta está na qualidade e quantidade dos nossos produtos. O Brasil tem condições climáticas favoráveis, terra fértil e tecnologia avançada, o que nos permite produzir em grande escala. Além disso, somos líderes na exportação de commodities agrícolas, o que significa que muitos países dependem de nós para garantir sua segurança alimentar. Nos últimos anos, as exportações do agronegócio brasileiro cresceram significativamente. Só em 2023,
O setor representou mais de 40% do total exportado pelo Brasil. E isso ajuda muito a economia do país, gerando emprego e renda para milhões de brasileiros. O agronegócio brasileiro também enfrenta desafios. Problemas com infraestrutura, logística, além de questões ambientais e comerciais, podem dificultar o crescimento das exportações. Mas, ao mesmo tempo, o setor continua inovando, buscando soluções mais sustentáveis e eficientes. O agronegócio brasileiro está em constante evolução. E hoje, a tecnologia tem um papel fundamental na transformação do campo, tornando a produção mais eficiente e sustentável. Vamos explorar como as inovações, como drones, sensores e inteligência artificial, estão revolucionando a agricultura no Brasil. Uma das principais inovações no campo são os drones. Esses pequenos equipamentos voadores são usados para monitorar grandes áreas de cultivo de forma rápida e precisa. Com a ajuda de câmeras e sensores especiais, os drones identificam problemas como pragas, doenças e falhas no plantio. Isso permite que o produtor tome decisões rápidas, evitando grandes perdas e aumentando a produtividade. Além disso, os drones facilitam o mapeamento da área e a aplicação de defensivos agrícolas, reduzindo custos e otimizando recursos. Outra inovação que vem ganhando espaço no agronegócio são os sensores inteligentes. Eles monitoram as condições do solo, como umidade, temperatura e nutrientes, em tempo real. Com esses dados, o agricultor pode ajustar a irrigação de forma precisa, economizando água e garantindo que as plantas recebam a quantidade ideal de nutrientes para o seu crescimento. E a inteligência artificial é a cereja do bolo. A inteligência artificial processa uma quantidade enorme de informações, como imagens capturadas por drones e dados de sensores, e ajuda a prever padrões climáticos, a identificar doenças em estágios iniciais e até otimizar o uso de fertilizantes e pesticidas. Com essa tecnologia, o produtor consegue fazer uma gestão mais eficiente da sua lavoura, reduzindo custos e aumentando a produtividade de maneira sustentável. E não para por aí. Máquinas agrícolas autônomas, que utilizam inteligência artificial para operar sozinhas, já estão presentes em diversas fazendas. Elas colhem, plantam e aram a terra de forma automatizada, permitindo que o agricultor foque na tomada de decisões estratégicas. As inovações tecnológicas estão mudando a forma como produzimos alimentos no Brasil. E isso é só o começo. A cada ano, novas tecnologias surgem para tornar o agronegócio mais eficiente, produtivo e sustentável. O futuro do campo já está aqui, e ele é tecnológico. Se você quer saber mais sobre como a tecnologia está impactando o agronegócio, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre o futuro da produção agrícola.